Miguel se reclinou em sua cadeira de couro macio, observando a vasta extensão da fábrica a partir da enorme janela de seu escritório no último andar do prédio administrativo. A vista era impressionante. Milhares de operários se moviam em perfeita sincronia, as máquinas zumbindo incessantemente, enquanto o sol da manhã iluminava o ambiente com um brilho dourado. No entanto, mesmo diante daquela cena vibrante, uma sensação de desconexão o envolvia como uma nuvem cinzenta. Ele era o CEO de uma das maiores empresas do setor, mas, naquele momento, sentia-se mais distante do que nunca de seus funcionários. Na tela de seu computador, uma notificação piscou, chamando sua atenção. Era um link de uma reportagem publicada em um importante jornal nacional. O título, em letras garrafais, dizia: Milionário ignora o sofrimento de seus funcionários. Miguel franziu a testa, a irritação crescendo dentro dele à medida que lia o conteúdo. A matéria expunha as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, suas queixas sobre as longas horas de trabalho e a falta de reconhecimento. Era um retrato sombrio de sua gestão, uma realidade que ele havia preferido ignorar. Como pode ser? Murmurou Miguel para si mesmo, o olhar distante. Ele sempre havia acreditado que estava fazendo o melhor para sua empresa, mas aquelas palavras pareciam ecoar em sua mente. Ele se levantou, andando de um lado para o outro, refletindo sobre as queixas que ecoavam em seus ouvidos como um eco persistente. Talvez eu tenha me perdido no caminho, pensou. Devo ter me tornado o que sempre critiquei. A imagem de Clara, uma de suas funcionárias, piscou em sua mente. Ele a lembrava como uma mulher dedicada, sempre disposta a ajudar os outros, mas que frequentemente chegava atrasada ao trabalho, lutando para equilibrar as demandas de ser mãe solteira e funcionária. O que eu sei sobre a vida dela? Sobre a vida dos outros? Questionou-se, sentindo-se culpado. Ele sempre estivera cercado por uma bolha de privilégio e sucesso, e agora, pela primeira vez, começava a ver as fissuras dessa realidade. A ideia começou a tomar forma em sua mente. Miguel decidiu que precisava fazer algo drástico, algo que o colocasse mais próximo de seus funcionários. E se eu me disfarçasse como um deles? E se eu pudesse ver o que realmente acontece na linha de frente? A excitação começou a substituir a hesitação. Ele precisava de um novo ângulo, uma nova perspectiva. Miguel levantou-se novamente, dirigindo-se a um armário onde guardava um uniforme de operário que havia sido deixado ali após uma visita anterior à fábrica. Ele olhou para o traje, um macacão simples, e percebeu que era exatamente o que precisava. Em questão de minutos, ele estava vestido e pronto para sair. Um nome falso surgiu em sua mente: Miguelito. Era simples, mas eficaz. Ele não queria que ninguém o reconhecesse, mas precisava ser autêntico. Ao chegar à entrada da fábrica, Miguelito sentiu o coração acelerar. A atmosfera estava carregada de um sentido de urgência, com os trabalhadores se movimentando rapidamente, cada um focado em suas tarefas. O cheiro do metal e do óleo permeava o ar, e o som das máquinas criava uma sinfonia de trabalho árduo. Ele sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Aquilo era o que ele precisava, uma imersão total na realidade de sua empresa. Miguelito caminhou até a portaria, onde um segurança o cumprimentou com um aceno de cabeça. Bom dia, senhor. Você é novo aqui? Perguntou o guarda, olhando para o uniforme. Miguelito sorriu, tentando parecer natural. Sim, sou Miguelito. Vim para ajudar na linha de produção. O segurança fez uma expressão de aprovação. Ótimo. Boa sorte. Você vai precisar. Com isso, Miguelito passou pela entrada e entrou na fábrica, onde o caos organizado se desenrolava diante de seus olhos. As máquinas trabalhavam incessantemente, e ele sentiu o peso da responsabilidade que cada operário carregava. Logo ao entrar na linha de produção, Miguelito se deparou com Clara. Ela estava concentrada, operando uma máquina com destreza, mas, ao mesmo tempo, sua expressão carregava um cansaço visível. Miguelito hesitou, observando-a por um momento. Ele notou as olheiras sob seus olhos e a maneira como ela se forçava a manter a atenção, mesmo quando seu corpo parecia clamar por descanso. Oi, tudo bem? Miguelito disse, tentando soar amigável. Clara virou-se para ele, surpresa. Oi, você é novo por aqui. Nunca te vi antes. Sou Miguelito. Estou aqui para aprender e ajudar um pouco, respondeu,
tentando esconder sua verdadeira identidade. Ela sorriu, mas a tristeza em seus olhos era inegável. Aprender é bom. Todos precisamos disso. A rotina aqui é puxada, mas fazemos o que podemos. É difícil às vezes, sabe? Miguelito sentiu uma onda de empatia pela mulher à sua frente. Dificuldades em casa também? Perguntou, com um tom que buscava abrir um espaço de diálogo. Clara suspirou, olhando para as máquinas ao redor. Sim, sou mãe solteira. Às vezes, sinto que estou lutando uma batalha que nunca acaba. Acordo cedo, deixo meu filho na escola e venho para cá. Quando chego em casa, o jantar, as lições de casa, tudo parece um ciclo sem fim. Miguelito ficou sem palavras. A carga emocional que Clara carregava era palpável, e ele percebeu que o que ela enfrentava era apenas uma fração da realidade da maioria dos funcionários. Ele admirava sua força, mas sentia uma dor por saber que sua empresa, de alguma forma, contribuía para essa luta. E como você consegue lidar com tudo isso? Ele perguntou, genuinamente curioso. Eu tento me apoiar nos meus colegas. Aqui, somos uma equipe, e todos se ajudam. É o que nos mantém de pé, mesmo quando tudo parece tão difícil, respondeu Clara, um brilho de esperança iluminando seus olhos. Miguelito sorriu, tocado pela solidariedade que ela descrevia. Isso é incrível. A união faz a força, não é mesmo? Sem dúvida, concordou Clara. Mas às vezes é difícil. Às vezes, sinto que as pessoas lá em cima não se importam com o que passamos aqui embaixo. As palavras dela cortaram Miguelito como uma faca. Ele sabia que, de alguma forma, era parte daquelas pessoas, lá em cima. Eu vou tentar entender melhor a sua realidade. Prometo que farei o que puder para ajudar, disse ele, sentindo uma determinação crescer dentro dele. Clara sorriu, mas Miguelito percebeu que seu sorriso não era completamente genuíno. Havia um misto de esperança e ceticismo em seu olhar, e isso o fez refletir. O que ele poderia realmente fazer para mudar a situação? Ele precisava mergulhar mais fundo na vida de seus funcionários, entender suas lutas, principalmente, tornar-se um líder que realmente se importasse. Enquanto Miguelito continuava a trabalhar ao lado de Clara e outros operários, ele se sentiu mais envolvido do que jamais imaginara. O barulho das máquinas e o suor escorrendo de sua testa eram pequenos preços a pagar por uma experiência que prometia ser transformadora. Ele estava determinado a descobrir a verdade, a se conectar com suas raízes e a entender as dores e alegrias de seus colaboradores. Era hora de mudar, e essa jornada começava ali, naquele dia comum entre eles. Miguelito caminhava pelo chão da fábrica, sentindo o peso do uniforme que agora vestia. O cheiro do metal e do óleo o cercava, misturado ao som constante das máquinas trabalhando. Ele olhou ao redor, observando a rotina dos operários, que se moviam com uma precisão quase mecânica, cada um em seu papel, mas todos unidos pelo mesmo objetivo: produzir. Foi então que ele se aproximou de Jorge, o supervisor, que estava com os braços cruzados, observando a linha de produção com uma expressão que denunciava o cansaço. Oi, sou Miguelito, ele apresentou-se, tentando soar amigável. Jorge levantou um olhar cansado, mas não pareceu se animar. Oi, então, você é novo por aqui? Sim, estou aprendendo. O que você acha do trabalho na fábrica? Miguelito perguntou, tentando puxar conversa. Ah, é. Jorge começou, hesitando. É um trabalho duro. A gente se esforça, mas parece que a diretoria não vê isso. O pessoal está desmotivado. Cortes de pessoal, falta de recursos, é sempre a mesma coisa. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar as preocupações. Miguelito sentiu um nó na garganta. Você não acha que a diretoria deveria fazer mais pela equipe? Deveria, com certeza. Mas eles estão mais preocupados com os números do que com as pessoas. Jorge lançou um olhar para a linha de produção. Às vezes, dá vontade de desistir. Parece que a gente é só um número para eles. Miguelito ficou em silêncio, absorvendo o que Jorge dizia. Ele percebeu que, por trás da fachada de sucesso da empresa, existia um mundo de frustrações e desilusões. E o que você faz para lidar com isso? Questionou, buscando entender mais sobre a resistência de Jorge. Eu tento motivar a equipe,
Mas fica difícil quando você mesmo não acredita no que está fazendo, Jorge respondeu, um tom de resignação em sua voz. Eu só espero que as coisas melhorem. Tenho família para sustentar, sabe? Miguelito sentiu o peso das palavras de Jorge, a responsabilidade que ele carregava nos ombros. A conversa o fez refletir sobre suas próprias decisões e como elas impactavam vidas de pessoas que, sem saber, eram afetadas por suas ações administrativas. A hora do almoço chegou e Miguelito se juntou a Clara e a outros funcionários em uma área designada para refeições. O ambiente era um pouco mais descontraído, mas a tensão ainda pairava no ar. Clara, que havia se mostrado tão forte durante a manhã, parecia mais relaxada, mas Miguelito notou que havia algo em seu olhar que ainda a incomodava. Oi, Miguelito, você está gostando do seu primeiro dia? Clara perguntou, forçando um sorriso. É diferente. Ele respondeu, tentando se manter no personagem. Mas estou aprendendo bastante. Os outros trabalhadores começaram a compartilhar histórias sobre seus desafios diários. Você não sabe como é difícil manter o emprego aqui, disse um homem de cabelos grisalhos. Com a crise, todo mundo fica com medo. E se eu perder meu trabalho, como vou sustentar minha família? Clara interveio, eu sei como é. Às vezes, tenho que escolher entre comprar comida ou pagar as contas. Sou mãe solteira. Então é uma luta constante. Sua voz tremia um pouco, mas ela se esforçava para parecer forte. Miguelito se sentiu mal por ela. E você não tem apoio do governo ou algo assim? Perguntou, tentando entender a situação. Pouco ou nenhum, Clara respondeu, balançando a cabeça. As pessoas precisam trabalhar, mas não têm segurança. E quando algo dá errado, somos os primeiros a ser cortados. Isso é muito desumano. Miguelito observou a mesa, onde todos compartilhavam suas histórias. Havia um sentimento de camaradagem ali, mas também uma frustração palpável. Ele percebeu que, mesmo com todo o seu dinheiro e poder, jamais poderia entender completamente o que era viver sob essa pressão constante. As injustiças do sistema estavam ali, expostas diante dele. É uma situação complicada, Miguelito disse, tentando ser compreensivo. Mas, e se vocês se unissem para lutar por melhores condições? O que vocês acham que poderia mudar? Os olhares se encontraram, e Miguelito pôde sentir a hesitação na sala. A união faz a força, disse uma mulher mais velha, olhando para os outros. Mas temos medo de retaliação. Já vimos colegas serem demitidos por se manifestarem. O coração de Miguelito apertou. Ele estava começando a entender o quão difícil era para aqueles trabalhadores se unirem, não apenas por medo das consequências, mas também pela falta de esperança de que algo pudesse mudar. Após o almoço, Miguelito foi chamado para ajudar em um projeto especial. Ele entrou em um espaço onde os operários estavam tentando resolver um problema com uma máquina. O ambiente estava tenso. Todos pareciam pressionados para encontrar uma solução rapidamente. Oi, Miguelito. Você poderia nos ajudar aqui? Um dos homens perguntou, visivelmente exausto. Claro. O que eu posso fazer? Miguelito respondeu, se aproximando. A equipe começou a explicar o que estava acontecendo. Miguelito percebeu que não havia apenas uma pressão para resolver o problema, mas também uma falta de apoio real da diretoria. Sinto que não temos os recursos que precisamos, disse Jorge, que havia se juntado à equipe. Se a diretoria não nos ajudasse, poderíamos ter resolvido isso há horas. Miguelito ficou em silêncio, observando a frustração e o desespero nos rostos de seus colaboradores. Ele começou a questionar suas decisões como líder, pensando em como poderia ajudar a transformar essa realidade. O dia estava se encerrando, mas a sensação de que algo precisava mudar ficou com ele, como um peso que não poderia ignorar. À medida que a luz do dia diminuía, Miguelito sentiu que sua jornada estava apenas começando. Ele precisava entender mais, precisava ouvir mais. As histórias, as lutas e os sonhos de seus funcionários estavam se entrelaçando em sua mente, e a necessidade de mudança pulsava em seu coração. A cada interação, ele se tornava mais consciente de sua responsabilidade, não apenas como chefe, mas como ser humano. Miguelito estava sentado em um canto da fábrica, observando a movimentação frenética dos trabalhadores. O clima era pesado, as conversas estavam baixas e os olhares, preocupados. Quando Clara e Jorge se aproximaram dele, a expressão de ambos deixava claro que algo estava errado.
Clara segurava uma folha de papel amassada, enquanto Jorge, com um semblante desgastado, balançava a cabeça em negação. Você viu o que está acontecendo? Perguntou Jorge, a voz embargada. Os rumores sobre cortes de pessoal estão se espalhando como fogo em palha. Miguelito sentiu um frio na barriga. Ele não havia se preparado para isso. O que antes parecia uma simples experiência de um dia agora se tornava um dilema moral imenso. Ele estava em uma posição única. Como poderia ajudar sem revelar sua verdadeira identidade? O que podemos fazer? Clara perguntou, segurando o papel como se fosse um talismã que pudesse afastar a má sorte. Se eles realmente cortarem os nossos empregos, não sei como irei sustentar meu filho. Miguelito olhou para Clara, percebendo a angústia em seus olhos. A ideia de que suas ações poderiam resultar em sofrimento para pessoas como ela o incomodava profundamente. Ele precisava agir. Mas como? Devemos nos reunir e conversar. Precisamos de um plano, sugeriu Miguelito, tentando manter a voz calma, apesar da tempestade de pensamentos em sua mente. Se houver união, talvez possamos convencer a diretoria a repensar essa decisão. Jorge concordou, mas sua expressão ainda era cética. Não sei se isso funcionará. Eles parecem determinados a cortar gastos. E nós somos os primeiros na lista. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. O que você sugere que façamos? Vamos nos reunir na hora do intervalo, disse Miguelito, tomando uma decisão. Eu falarei com mais pessoas. Se conseguirmos juntar um número considerável de funcionários, talvez possamos fazer algo a respeito. Clara assentiu, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seu olhar. E se eles souberem que estamos conversando? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Isso pode piorar a situação. Precisamos correr esse risco, respondeu Miguelito, sentindo a urgência da situação. Não podemos ficar parados esperando o pior acontecer. Enquanto conversavam, a tensão no ar parecia aumentar. O barulho das máquinas de produção e as vozes dos trabalhadores se misturavam, criando uma sinfonia de ansiedade. Miguelito notou que alguns dos colegas de Clara e Jorge lançavam olhares furtivos em sua direção, como se estivessem cientes da conversa e temessem ser ouvidos. Vamos nos encontrar na sala de descanso, sugeriu Clara, olhando ao redor para garantir que ninguém estava prestando atenção. Podemos discutir isso em um lugar mais reservado. O trio concordou e, assim que o sinal do intervalo soou, se dirigiram rapidamente para o espaço designado. A sala estava levemente iluminada, com algumas mesas e cadeiras dispostas de maneira desordenada. Miguelito percebeu que o ambiente, embora simples, era um refúgio para os trabalhadores que buscavam um momento de paz em meio ao caos. À medida que mais colegas entravam, Miguelito sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Ele sabia que tinha que liderar essa conversa, mas a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Pessoal, obrigado por estarem aqui, começou Miguelito, finalmente quebrando o silêncio constrangedor. Como vocês sabem, os rumores sobre cortes de pessoal estão se espalhando. Precisamos discutir isso e encontrar uma maneira de nos unirmos. Um murmúrio de assentimento percorreu o grupo. Clara estava ao seu lado, e Jorge, à frente, olhava para todos com um semblante sério. Se nós não nos unirmos e mostrarmos que somos uma equipe, eles vão nos cortar como se fossemos números em uma planilha, disse Jorge, sua voz firme. Precisamos fazer barulho. Como você sugere que façamos isso? Perguntou um operário mais novo, com um olhar ansioso. Miguelito respirou fundo. Ele estava prestes a propor algo que poderia mudar a dinâmica da situação. Podemos organizar uma reunião com todos os funcionários e expor nossas preocupações. Se a diretoria perceber que estamos todos juntos, talvez pensem duas vezes antes de fazer cortes. E se eles não ouvirem? Questionou uma mulher de meia idade, com um olhar preocupante. O que acontece se decidirem demitir mesmo assim? Nesse caso, precisamos estar preparados para uma ação mais firme, respondeu Miguelito. Poderíamos planejar uma manifestação pacífica. Mostrar que estamos dispostos a lutar por nossos direitos. O grupo começou a murmurar entre si. A ideia de uma manifestação parecia tanto assustadora quanto empoderadora. Clara, com um brilho de determinação nos olhos, levantou a mão. Eu apoio essa ideia, Miguelito. Precisamos mostrar a eles que somos mais do que números. Que nossas vidas são afetadas por suas decisões. Miguelito sorriu,
sentindo a energia crescente no ambiente. Então vamos fazer isso, exclamou. Vamos nos unir e mostrar que somos uma equipe. Vamos planejar a manifestação para o final da semana. Precisamos de tempo para mobilizar todos. As vozes ecoaram em aprovação, e a sala se encheu de um novo espírito de união. Miguelito percebeu que, apesar de sua posição, ele não era o único que se importava. Esses trabalhadores eram mais do que apenas funcionários. Eles eram uma comunidade. Após a reunião, Clara se afastou um pouco do grupo, parecendo mais pensativa. Miguelito se aproximou dela, curioso sobre o que estava passando por sua cabeça. Está tudo bem, Clara? Perguntou, preocupado. É só que eu tenho um sonho. Ela respondeu, olhando para o chão. Sempre quis abrir meu próprio negócio. Mas se eu for demitida, isso acabará com todas as minhas esperanças. Miguelito sentiu um aperto no coração ao ouvir suas palavras. Ele admirava a determinação dela, mas a realidade cruel que enfrentava a deixava vulnerável. Eu entendo. E quero que saiba que farei o possível para ajudar a evitar isso, disse ele, a sinceridade em sua voz. Você merece ter a chance de realizar seus sonhos. Clara olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e gratidão. Obrigada, Miguelito. Eu só espero que possamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer, respondeu ele, sentindo a determinação crescer dentro de si. Estamos juntos nessa. Enquanto a conversa entre eles continuava, Miguelito não podia ignorar a sensação crescente de que havia algo mais em jogo do que apenas uma luta contra os cortes. Ele estava se conectando com os funcionários de uma maneira que nunca havia imaginado ser possível. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Miguelito refletiu sobre o que havia descoberto. Ele agora conhecia os rostos por trás dos números e sentia a responsabilidade de lutar por eles. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele precisava descobrir mais sobre a situação na empresa, e principalmente, sobre o papel de Rita, sua assistente. O que ela sabia sobre os planos da diretoria. E por que havia um sentimento de traição no ar. Determinando-se a desvendar essas questões, Miguelito se preparou para a próxima etapa de sua jornada, sem saber que as revelações que o aguardavam seriam ainda mais impactantes do que ele poderia imaginar. Miguelito, ainda disfarçado, adentrou a sala de reuniões da diretoria, o coração batendo forte. A atmosfera estava carregada de tensão. Os diretores estavam sentados em uma mesa longa, com expressões sérias que refletiam a gravidade da situação. Rita, com seu olhar afiado e a postura imponente, estava à frente, revisando suas anotações com uma confiança que Miguelito começava a questionar. Senhores, como todos sabem, temos enfrentado um período difícil. Precisamos ser pragmáticos. Os cortes de pessoal são uma necessidade para garantir a viabilidade financeira da empresa, disse Rita, sua voz firme, ecoando pelas paredes do ambiente opulento. Miguelito observava, sentindo um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que aquelas palavras eram um golpe para seus colegas de trabalho, pessoas que haviam se dedicado à empresa. Ele respirou fundo, lembrando-se das conversas com Clara e Jorge, das esperanças e sonhos que estavam em jogo. Levantando-se lentamente, Miguelito sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Desculpe interromper, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Começou, a voz tensa, mas decidida. Rita lançou um olhar fulminante, mas ele prosseguiu. Quais são as consequências desses cortes para os funcionários que dedicaram anos a esta empresa? O que acontecerá com suas famílias? A sala mergulhou em um silêncio constrangedor. Os diretores trocaram olhares, surpresos com a presença inesperada de Miguelito. Rita, no entanto, não se deixou abalar e respondeu com um sorriso sardônico. Estamos falando de negócios, meu caro. Infelizmente, decisões difíceis precisam ser tomadas. A sobrevivência da empresa deve vir em primeiro lugar. Sobrevivência, ou apenas lucro? Miguelito rebateu, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A cultura desta empresa, a lealdade que os funcionários demonstram, não pode ser desprezada em nome de números. Se vocês cortarem os laços com as pessoas aqui, o que resta da empresa? O embate verbal fez com que a tensão aumentasse na sala. Os diretores começaram a se inquietar em suas cadeiras, alguns murmurando baixinho, enquanto Miguelito fazia um esforço para manter a compostura. É fácil falar de cortes quando se está sentado em uma mesa como essa, continuou ele,
seu tom mais intenso. Mas eu estive lá fora, eu vi as dificuldades que os funcionários enfrentam todos os dias. Eles não estão apenas lutando por empregos, eles estão lutando por suas dignidades, por suas vidas. Rita, percebendo que a situação estava saindo de controle, tentou desviar o foco. Acho que você está se deixando levar pela emoção, Miguelito. Precisamos ser racionais. O que você sugere, então? Que continuemos a acumular prejuízos para salvar alguns empregos. Sim, eu sugiro que pensem nas alternativas, Miguelito respondeu, sua voz agora mais calma, mas firme. Existem outras maneiras de cortar custos sem sacrificar pessoas. Que tal implementar um programa de redução de jornada? Ou até mesmo um rodízio de férias? O importante é não deixar que a cultura de demissões se torne a norma. Os diretores começaram a se olhar, enquanto a proposta de Miguelito começava a ressoar na sala. Ele sentia que, de alguma forma, estava fazendo a diferença. A paixão em sua voz parecia ter tocado alguns dos presentes. E quanto ao bem-estar dos funcionários? O moral da equipe deve ser uma prioridade. Uma equipe desmotivada só trará resultados ruins. Isso é um ciclo vicioso que pode afetar ainda mais a empresa. Ele continuou, olhando diretamente nos olhos de cada um dos diretores. Mas quem vai arcar com os custos? A empresa já está com dificuldades financeiras, disse um dos diretores, um homem grisalho que parecia mais preocupado com números do que com pessoas. Os custos são altos, sim, mas o que é mais caro? Demitir e depois ter que recrutar e treinar novos funcionários, ou investir na equipe que já temos. A lealdade e a experiência valem mais do que qualquer balanço financeiro. Miguelito insistiu, agora se sentindo mais seguro. Rita, percebendo que sua estratégia estava falhando, tentou desmerecer Miguelito. Você pode ter boas intenções, mas você não conhece a realidade do nosso setor. Está falando como um idealista, não como um empresário. E o que é ser um empresário, se não um líder que se preocupa com sua equipe? Se os líderes não se importam, quem se importará? Miguelito lançou, sua voz ressoando no ambiente. O clima na sala começou a mudar, e alguns diretores acenavam com a cabeça, sinalizando que estavam considerando suas palavras. Miguelito sentiu que estava ganhando espaço, mas sabia que a batalha ainda não havia terminado. Rita, com sua determinação em manter o controle, estava apenas começando a se agitar. Precisamos de decisões rápidas e eficazes. Não podemos nos dar ao luxo de perder tempo com discussões emocionais. Ela insistiu, tentando recuperar o controle da situação. Mas Miguelito não estava disposto a ceder. Decisões rápidas podem levar a erros irreparáveis. O que precisamos é de um diálogo aberto. Precisamos ouvir as vozes que realmente importam nesta sala, as dos funcionários. A sala ficou em um silêncio profundo. Miguelito olhou ao redor, percebendo que muitos diretores estavam agora refletindo sobre suas palavras. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas a semente da mudança havia sido plantada. Assim que a reunião chegou ao fim, Miguelito se retirou, a adrenalina ainda correndo em seu corpo. Ele havia conseguido fazer sua voz ser ouvida, mas a batalha estava longe de terminar. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa, sua mente fervilhava com o que havia acontecido. O confronto com Rita ainda pesava em sua mente, e a ideia de que ela poderia estar manipulando tudo nos bastidores o deixava inquieto. Ele encontrou um espaço isolado, onde decidiu refletir sobre os próximos passos. Enquanto se encostava na parede fria, pensou em Clara e Jorge, nas esperanças que eles depositavam não apenas em seus empregos, mas também na cultura da empresa. Aquela reunião fora apenas o começo, e ele precisava estar preparado para o que viria a seguir. Nesse momento de solitude, Miguelito soube que precisava confrontar Rita diretamente. Ele não poderia permitir que suas intenções egoístas prevalecessem. O que estava em jogo era mais do que apenas uma reunião. Era o futuro de seus colegas, o futuro da empresa. Determinando-se a agir, Miguelito saiu em busca de Rita. Ele sabia que a conversa que teriam a seguir não seria fácil, mas estava disposto a lutar pelo que era certo. A transformação que ele começou a sentir em si mesmo precisava se expandir, e a primeira etapa seria desmascarar a verdadeira face da ambição de Rita. Quando a encontrou em um corredor mais afastado, Miguelito respirou fundo. Rita, precisamos conversar. Ele disse, a firmeza em sua voz dando-lhe a coragem necessária.
O que viria a seguir moldaria não apenas a dinâmica da empresa, mas também sua própria jornada de autodescoberta e responsabilidade. Miguelito, ainda revigorado pela experiência do dia anterior, encontrou-se em uma sala de descanso improvisada, cercado por Clara e Jorge. Os três conversavam em voz baixa, a tensão no ar era palpável. A ideia de uma manifestação pacífica contra os cortes de pessoal fervilhava em suas mentes, mas a execução exigiria coragem e estratégia. Clara, com seu olhar decidido, quebrou o silêncio. Precisamos nos unir, disse ela, seu tom firme. Se não mostrarmos a eles que estamos dispostos a lutar, eles simplesmente vão nos ignorar. Não podemos deixar que eles nos tratem como números. Jorge assentiu, seu rosto marcado por uma expressão de cansaço, mas ao mesmo tempo, havia uma faísca de esperança em seus olhos. Sim, Clara. Mas temos que ser inteligentes quanto a isso. Precisamos de um plano que envolva todos. Se conseguirmos mobilizar a maioria da equipe, eles não terão escolha a não ser ouvir. Miguelito observava a interação com atenção. O modo como Clara e Jorge se comunicavam e se apoiavam era inspirador. Ele se lembrou de sua própria vida, da distância que havia criado entre ele e sua equipe, e como agora, disfarçado, ele podia ver o valor que cada um deles trazia para a empresa. Ele precisava fazer parte disso, ser um catalisador. Vamos nos reunir no refeitório durante o intervalo do almoço, sugeriu Miguelito, tentando disfarçar sua própria empolgação. Podemos compartilhar a ideia e ver quem mais se junta a nós. Se todos souberem que não estão sozinhos, a coragem vai aumentar. Ótima ideia, disse Clara com um sorriso. Se pudermos garantir que todos estejam lá, podemos criar uma atmosfera de união. E isso é crucial. Os três começaram a elaborar um esboço do que fariam. Miguelito sentiu seu coração acelerar ao imaginar a possibilidade de uma verdadeira mudança. Ele sabia que não poderia apenas assistir. Ele precisava se tornar um agente de transformação. Enquanto isso, Miguel, em seu interior, lutava contra os próprios demônios. A ideia de revelar sua verdadeira identidade o atormentava. Ele sabia que, ao se desmascarar, poderia causar um choque profundo entre seus funcionários. Mas também sabia que precisava fazê-lo. Seria a única maneira de eles entenderem que ele estava comprometido em mudar a cultura da empresa. No fundo, Miguelito se sentia mais humano do que nunca, e queria que todos vissem isso. No dia seguinte, a atmosfera na fábrica era diferente. Havia um murmúrio de expectativa no ar. As pessoas se reuniram no refeitório, algumas com olhares de incerteza, mas a maioria estava visivelmente animada. Clara e Jorge tomaram a dianteira, e Miguelito ficou um passo atrás, observando. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Começou Clara, sua voz ressoando no ambiente. Sabemos que os tempos são difíceis e que a diretoria está planejando cortes. Mas estamos aqui para dizer que não vamos ficar calados. Juntos, nós somos mais fortes. Um aplauso tímido começou, mas logo se transformou em uma onda de apoio. Miguelito sentiu um nó na garganta. Ele estava vendo o que havia sonhado: a união da equipe, a solidariedade em ação. As pessoas começaram a se manifestar, compartilhando suas histórias, seus medos e suas esperanças. Jorge, em um momento de fervor, levantou a voz. Esta empresa pertence a nós. Nós a construímos com nosso suor e lágrimas. Não podemos deixar que decisões frias e calculistas nos tirem o que temos. Miguelito sentiu que a energia estava mudando, e foi tomado por uma determinação. Ele precisava falar. Ao se aproximar, o murmúrio cessou, e todos os olhares se voltaram para ele. Miguelito respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Eu sou Miguelito, começou, sua voz firme, mas calma. E quero que vocês saibam que eu sou um de vocês. Eu estive aqui, ouvindo, aprendendo. O que vocês estão fazendo aqui hoje é importante, e eu apoio cada um de vocês. As reações foram mistas. Alguns olhares eram de surpresa, outros de desconfiança. Uma funcionária levantou a mão e questionou. E se você for só um capataz mandado pela direção? Como podemos confiar em você? Miguelito sentiu o peso da pergunta. Eu entendo seu medo, mas estou aqui para lutar ao lado de vocês. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para garantir que nossas vozes sejam ouvidas. E, mais importante, vou revelar minha verdadeira identidade em breve. A sala ficou em silêncio.
Aquela era uma declaração ousada, e ele sabia que precisava ser cuidadoso. Mas a verdade era que ele estava pronto para enfrentar as consequências de sua revelação. Miguelito queria ser honesto com eles, queria que soubessem que ele não era apenas um chefe distante, mas alguém que se importava. A manifestação estava marcada para o dia seguinte, e Miguelito sabia que era o momento certo para agir. Ele se despediu do grupo, seu coração palpitando com a mistura de medo e excitação. Ao mesmo tempo, ele se sentia mais leve, como se estivesse se livrando de um peso que o oprimia há anos. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Pensava em tudo o que estava prestes a fazer. A revelação, a manifestação, o futuro da empresa. Miguel estava prestes a se tornar um verdadeiro líder, e isso significava encarar seus erros passados. Ele estava determinado a mudar não apenas a sua vida, mas a vida de todos os que trabalhavam sob sua administração. No dia seguinte, o clima na fábrica era eletricamente tenso. Miguelito se preparou para a manifestação. Ele vestiu o uniforme de operário, mas sentia um peso diferente agora. Era um peso de responsabilidade, de compromisso. Ele se juntou a Clara e Jorge enquanto se dirigiam para a entrada da fábrica, onde os trabalhadores estavam se reunindo. A multidão crescia a cada minuto. Miguelito, ao lado de Clara e Jorge, ergueu a voz. Estamos aqui para mostrar que somos mais do que números. Somos uma equipe, e juntos exigimos respeito. Os gritos de apoio ecoaram. Miguelito olhou ao redor, vendo rostos determinados e esperançosos. Ele sabia que era o momento certo. Com o coração acelerado, ele respirou fundo e se preparou para sua grande revelação. Hoje, eu não sou apenas Miguelito. Eu sou Miguel, o dono desta empresa. A confissão foi como um raio que cortou o ar. O barulho da multidão estancou. O choque era palpável, mas em meio à confusão, havia um fio de esperança. Ele continuou. Eu estive aqui como um operário porque queria entender vocês, porque queria sentir o que vocês sentem. E estou aqui para lutar ao seu lado. As reações variaram de incredulidade a espanto. Miguel sabia que estava em um terreno delicado, mas tinha fé de que a verdade iria prevalecer. Ele não estava apenas se expondo, estava convidando todos a se unirem na luta por um futuro melhor. Ouvindo murmúrios e sussurros, Miguel sentiu que aquele momento poderia ser o catalisador de uma mudança verdadeira. Ele olhou nos olhos de Clara e Jorge, e a certeza de que estava fazendo a coisa certa se solidificou em seu coração. A luta estava apenas começando, mas ele estava pronto para enfrentá-la, junto com todos aqueles que agora eram tão importantes para ele quanto sua própria vida. Miguel olhava para a multidão à sua frente, o coração acelerado ao sentir a energia pulsante de esperança e expectativa. Era um momento decisivo, e ele sabia disso. Ao se comprometer a ouvir os funcionários e a implementar mudanças significativas, um novo peso de responsabilidade se abateu sobre seus ombros. Com a voz firme, ele anunciou: os cortes foram cancelados. Vamos criar uma nova política de incentivo, onde cada um de vocês será ouvido e suas contribuições serão valorizadas. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão antes que os aplausos começassem a ecoar. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Jorge, que também parecia emocionado. Ele realmente se importa, murmurou ela, enquanto aplaudia com toda a força que conseguia reunir. Jorge, por sua vez, sentia uma onda de alívio e esperança ao perceber que as vozes que sempre pareceram perdidas estavam finalmente sendo ouvidas. Rita, no entanto, observava a cena de longe, seu rosto contorcido em uma expressão de raiva. A fúria crescia dentro dela como um incêndio prestes a se alastrar. Não era apenas a perda de controle que a incomodava, mas a possibilidade de que Miguel, aquele que ela considerava um tolo, pudesse realmente redimir-se e ganhar o respeito dos funcionários. Ele não pode fazer isso. Não pode simplesmente ignorar o que eu sei, pensou, sua mente fervilhando com estratégias de retaliação. Precisamos agir rápido, ela murmurou para si mesma, já arquitetando planos para desestabilizar Miguel. Assim que teve a oportunidade, aproximou-se da multidão, sua voz cortante se elevando sobre os aplausos. Vocês realmente acham que isso é suficiente? Ele só está tentando limpar sua imagem diante de vocês. Ele não se importa com vocês, nunca se importou. Sua voz soava como um veneno, e os murmúrios começaram a se espalhar entre os trabalhadores. Miguel, percebendo a tensão crescente, virou-se para Rita,
seu olhar fixo e desafiador. Rita, isso não é o momento. Estamos aqui para construir um futuro melhor, e não para espalhar mentiras. Ela riu, um riso curto e desdenhoso. Mentiras? Oh, Miguel. Você acha que pode apagar a verdade assim? Eu conheço todos os segredos da sua gestão, e posso garantir que a sua reputação não é tão imaculada quanto você gostaria que fosse. Clara, percebendo a escalada da situação, tomou a frente. Rita, você está apenas tentando proteger a si mesma. É hora de parar com essas manipulações. Miguel pode ter cometido erros, mas ele está aqui agora, tentando corrigir as coisas. Jorge, não conseguindo conter sua indignação, juntou-se a Clara. Você não pode simplesmente jogar a culpa em cima dele, Rita. A verdade é que nós, os trabalhadores, sempre fomos descartáveis para você. Agora que a verdade está vindo à tona, você tenta se agarrar ao que resta da sua influência. A tensão era palpável, e Miguel sentiu que tinha que agir rapidamente. Ele havia prometido que seria um líder justo e que cuidaria de seus funcionários como família. Rita, se você tem algo a dizer, faça isso de forma transparente. Todos aqui merecem saber a verdade. Que segredos você tem para compartilhar? A voz dele ressoou com determinação, e a multidão se calou, esperando pela resposta. Os números que você apresentou não refletem a realidade, Miguel. A sua gestão é cheia de falhas, e a verdade é que você não tem ideia do que realmente acontece aqui. Se você quer saber como a empresa está realmente sendo conduzida, eu posso explicar. Ela disse, tentando recuperar o controle da situação. Miguel não hesitou. Ele se voltava para os trabalhadores, que agora olhavam para ele com esperança. Se Rita tem informações, vamos ouvi-las. Mas, por favor, lembrem-se de que eu estou aqui para ouvir vocês também. Quero que todos compartilhem suas experiências, suas lutas e seus sonhos. Nesse momento, Clara levantou a mão. Posso falar? Miguel acenou que sim, e ela tomou coragem para se expor. Eu sou uma mãe solteira, e tenho lutado para equilibrar meu trabalho e cuidar do meu filho. O que você está fazendo agora é um passo na direção certa, mas precisamos de mais do que palavras. Precisamos de ações concretas. Os aplausos começaram novamente, desta vez mais calorosos e unidos. Miguel sentiu uma onda de apoio crescer. Clara, você está absolutamente certa. É hora de implementar mudanças que realmente façam a diferença. Vamos criar um comitê de funcionários onde vocês poderão expressar suas preocupações e sugestões. Juntos, podemos transformar nossa empresa. Rita, percebendo que estava perdendo terreno, decidiu jogar sua última carta. Você acha que pode fazer isso sozinho, Miguel? Eu conheço todos os seus segredos, e eles não vão ficar em segredo por muito tempo. As decisões que você tomou podem arruinar sua reputação permanentemente. Miguel agora estava preparado. Ele havia reunido informações e documentos que comprovavam as manipulações e os jogos de poder que Rita havia jogado ao longo dos anos. Se você está disposta a jogar sujo, então é hora de mostrar a verdade. Olhem aqui. Ele ergueu os documentos, que continham evidências das ações erradas de Rita e de sua conspiração para desestabilizar a empresa. Rita ficou pálida, e a multidão começou a murmurar em choque. Você não pode fazer isso. Ela gritou, mas a segurança começou a se aproximar, percebendo que a situação estava saindo do controle. Eu posso e vou fazer isso, Miguel respondeu, sua voz firme e resoluta. Rita, você está demitida. Por suas ações, não só contra mim, mas contra todos aqui. Não podemos permitir que pessoas como você continuem a manchar o que estamos tentando construir. A segurança levou Rita embora, enquanto a multidão explodia em aplausos. Miguel sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele havia tomado uma decisão difícil, mas sabia que era certa. Olhando para Clara e Jorge, ele viu os rostos radiantes de esperança e renovação. Agora, vamos trabalhar juntos para construir uma empresa onde todos se sintam valorizados e respeitados, disse Miguel, com um sorriso genuíno. Estamos apenas começando, e juntos, podemos criar um futuro onde cada um de vocês seja uma parte vital do nosso sucesso. As pessoas começaram a se reunir ao seu redor, e Miguel sentiu que havia finalmente encontrado seu lugar. A empatia e a compreensão que antes lhe faltavam agora eram parte de sua nova identidade como líder. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas estava pronto para isso,
com o apoio de sua nova família de trabalhadores que sempre estiveram ali, prontos para lutar ao seu lado.